Olá, olá pessoal. Chegamos a mais uma aula essa semana, tá? E esse material ele é importante demais para a gente, que né, na verdade não podemos negligenciar ou tratar o período medieval sem estar falando de uma de suas estruturas mais importantes, a igreja. Então essa aula é dedicada para a gente perceber, entender e refletir mais um pouquinho sobre os poderes da igreja no período medieval e entender essa sua ascensão. É uma aula simples, tá bem? É, Acredito que a maior parte da explicação que vocês vão estar vendo aqui vai estar direcionada às cruzadas, no período medieval. No demais, é um material bem tranquilo de se entender. Tranquilo? Então, vamos seguindo aí que é uma aula maravilhosa, tá? Primeiro ponto que a gente precisa perceber, entender como a Igreja Católica vai crescer tanto, tá? Lembrem-se que durante o Império Romano, a Igreja Católica ela vai conseguir seu espaço de prestígio, tanto que ela se torna a religião oficial do Império. Com a queda do Império Romano, a Igreja começa a manter relações com os povos germânicos, ou melhor dizendo, com os reinos germânicos em desenvolvimento. Essa relação ela era uma via de mão dupla, tanto por parte dos reinos germânicos, que conseguiam uma zona de influência ali em regiões católicas, quanto a Igreja Católica que expandia a sua zona de influência também para outros espaços na Europa. Então acontecia meio que uma, como posso falar para vocês aqui, um auxílio mútuo ali entre as partes. Mas no geral, a igreja ela consegue se expandir a isso, tá? A igreja ela consegue manter aí essa visão. E outra coisa importante, tá? A igreja durante esses séculos do período medieval, ela vai enriquecer muito por N fatores. O que é importante a gente destacar é a igreja ela vai receber muitas doações de terra, além de dinheiro, muitos fiéis que buscavam nesse espaço de tempo a salvação ou contribuir para a igreja, porque o período medieval a expectativa era baixíssima, sabe? Era um espaço que a morte estava presente, então a igreja ela vinha como um alento, vinha como um conforto, entendem? As ideias que a igreja apresentava, tudo que era pregado, trazia um conforto espiritual para essas pessoas que faziam parte daquela realidade. Então a igreja ela seguia dentro desses seus trabalhos também essa ação como uma maneira de confortar, de traduzir que um amanhã próximo virá. E com esse argumento ela consegue expandir muito sua força no período. Tá? É importante a gente sempre estar citando. Durante o período romano, a figura dos bichos, por exemplo, elas detinham um poder relevante. Com o passar do tempo, né, a figura do Papa ela vai surgir dentre esses bispos como um desses que vão ascender ainda mais, tá? E vai centralizar as relações de poder dentro da igreja. Entendem? Então, é muito importante a gente perceber esses detalhes dentro da figura da igreja, dentro da figura do catolicismo, principalmente no período medieval, tá? Porque muito dos pensamentos, muito das coisas que acontecem no período medieval tem uma relação direta com o pensamento que a igreja prega, com o pensamento que a igreja desenvolve. Na nossa última live que fizemos, eu indiquei para vocês assistirem O Nome da Rosa. Ali vocês sentem um pouquinho como é que é essa influência da igreja na mentalidade da população, o medo da morte, o medo do inferno, a ideia do milenarismo, que o mundo estava perto de acabar, por isso que a gente tinha como posso falar para vocês, é, ter medo, temer os pecados, né? Seguir uma vida de sempre sem pecado, essas coisas. Então é válido a gente ter prestado atenção nesses nuances, porque isso permeia muito o pensamento do homem medieval. Tá? Seguindo aqui, outra coisa importante que é necessário a gente lembrar, tá, e não esquecer, é que a Igreja Católica, mesmo pregando ideias relativas ao perdão, ao mal próximo e outras coisas, muitos dos seus membros não seguiam essa linha, tá? Principalmente por causa dos grandes números e da riqueza que foi conquistada. Tá? Eles não respeitavam certas linhas de pensamento, nem muitas coisas que eram pregadas, tá? Pela própria igreja. E viviam uma vida de riqueza e luxo, então era essa a linha de pensamento. Muitos cristãos não concordavam com isso. Tá? E buscavam viver a sua religiosidade da maneira que eles achavam mais conveniente. Então muitos começaram a se isolar, ir para monastérios, viver em outros espaços,
para viver uma vida baseada na pobreza, na obediência, na castidade, sabe, nesses princípios. É nessa atmosfera que surge, por exemplo, a Ordem dos Beneditinos e outra figura muito importante também é a figura de Francisco de Assis. Tem muito filme sobre a vida de São Francisco, muito filme mesmo. Mas o que eu vi e que eu mais gostei foi Irmã Sol e Irmã Lua. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. É um filme forte. Quem é religioso vai se sentir tocado, porque é uma narrativa muito bonita, sabe? Mas mostra muito essa visão, essa contradição da riqueza da igreja sendo contestada, sabe? Dessa falta de humildade dos membros da igreja sendo colocada em prova. Tá? As cenas elas remetem e deixam muito claro a isso. Essa postura que Francisco tem com relação às atitudes da igreja. Então vale a pena demais ver esse filme. Quem tiver oportunidade, tá? Separe um tempinho e dê uma procurada e assista. Vale a pena. Vocês acham ele em torrent? Eu acho muito difícil encontrarem esse filme no YouTube. Eu dei uma procurada, não achei. E nessas plataformas como Netflix também, eu não encontrei. Sabe? Mas vale a pena. Fica a indicação, tá? E aí chegamos em outro ponto dessa discussão, que é sobre o desenvolvimento das cruzadas. Desde muito tempo, os cristãos eles iam para Jerusalém visitar a Terra Santa, né, o túmulo de Jesus, para fazer pedido, pagar promessa, essas coisas. Só que, por volta do século XI, tá, os turcos eles vão tomar aquela região de Jerusalém e não vão deixar os cristãos ir para lá mais não, sabe? A igreja ela vai ficar arretada com isso, a igreja católica, e vai promover ali uma guerra contra os chamados infiéis. Então, para a igreja, esses turcos muçulmanos aí, né, seriam os infiéis a serem combatidos, sabe? Então, o Papa Urbano II ele vai convocar os católicos para esse conflito. E aí nós temos o início as cruzadas, essas expedições militares que iam combater esses muçulmanos. Elas ocorreram ali entre o século XI e XIII se desenvolveram, tá? Professor, por que cruzadas? Geralmente os membros dessas expedições militares se diziam marcados pelo sinal da cruz, ou seja, eles estavam lutando ali em prol da igreja, estavam lutando em nome de Deus, essas coisas. Então, geralmente eles, nas suas vestimentas, eles marcavam, desenhavam, bordavam o sinal da cruz, né, como uma das bases disso aí. E nessas expedições ia todo tipo de gente. Nobre, homem, mulher, comerciante, pessoas mais ricas, mais pobres, tá? Membros da igreja. Então, a diversidade era muito grande. E outra coisa também que era muito gritante nas cruzadas era a diferença. Porque, por exemplo, a nobreza ia montada a cavalo e bem armada, enquanto boa parte da pobreza não tinha esse privilégio, não tinha essa possibilidade de estar portando arma ou algum vestimento de proteção. Na verdade, pessoal, muita coisa que se imagina do período medieval foi muito romantizado, sabe? Até essas imagens que vocês estão vendo representando o período, nem levem elas tão a sério que elas só estão aí de base mesmo, tá? É, precisamos entender que a realidade do período é muito diferente do que se conta mesmo, tá? Pesquisas e análise de material têm mostrado isso. É muito válido a gente tentar entender esses nuances aí, principalmente quando a gente vai discutir o período, tá? Então, vamos seguindo, tá? Esse é um mapa das cruzadas. Nós tivemos a primeira cruzada entre 95 e 99, que por sinal foi uma das melhores sucedidas, porque conseguiu reconquistar Jerusalém, né? As outras cruzadas, elas não surtiram efeitos tão valorosos, principalmente por causa de alguns desacordos entre as pessoas que estavam comandando, sabe? E os membros das cruzadas. Então, isso acabou fazendo com que elas fracassassem ou não atingissem todos os objetivos que se esperavam das cruzadas. Mas é importante a gente entender que nós tivemos vários movimentos aí. E dá pra gente encontrar muita coisa, tá? É bom a gente lembrar sempre disso, ok? E aí, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, existiam muitas pessoas nas cruzadas e cada pessoa detinha um interesse diferente com elas. Então, algumas pessoas buscavam a salvação eterna, que a igreja prometia, perdão dos pecados ali. A nobreza tentava conseguir mais riqueza com esses conflitos, tá? Tentavam aí enriquecer ainda mais, que não aconteceu bem isso, tá?
Os mercadores queriam aumentar o seu comércio com o Oriente e isso eles conseguiram. Conseguiram expandir sua zona de influência no período, mantendo relações, inclusive até pelo Mediterrâneo ali, tá? Isso é muito importante. É, e os dirigentes da igreja tentavam levar todo aquele processo de combate para fora, para outras regiões da Europa. Então, eram conflitos e discussões bem diversificadas, tá? Como eu falei para vocês, as cruzadas não tiveram o sucesso esperado para alguns pontos, tá? É, tiveram falta de planejamento, desacordo entre os militares envolvidos, vários problemas do tipo. Ainda a primeira cruzada conseguiu recuperar Jerusalém por ali, tá? E a gente tem outros acontecimentos que merecem uma atençãozinha, como o aumento da área de influência comercial, tá? Para o Oriente e tudo mais, e o fluxo de mercadorias, principalmente pela região do Mar Mediterrâneo, ali fazendo contato nas cidades da Itália até algumas partes do Oriente Médio ali. Então vale ressaltar esse detalhezinho também, tá? A nobreza acabou sendo enfraquecida, ficou endividada. Isso vai fazer com que comece a surgir aquela ideia da nobreza de corte que fique mais próxima a uma figura do rei, mas isso aí já é uma discussão muito à frente, tá? Que não cabe muito aqui e também está mais relacionado a algumas regiões da França, não é uma ideia geral, tá bem? E aqui os comerciantes eles começam a se favorecer bastante, tá? Porque eles começam a manter essa aliança e as cidades elas começam a se expandir economicamente também, que é outro detalhe muito importante para entender desse período, tá? Que por sinal já é a discussão da próxima semana, onde a gente vai falar sobre essa, como posso falar para vocês, o desenvolvimento das cidades, novas tecnologias agrícolas e outros pontos, beleza? Atividadezinha, duas questões para vocês, nada demais, tudo muito tranquilo. Obrigado pessoal, valeu!